anteriormente. Eu TPI, mas eu choro também. Não, é sério, porque, oh meu olho de lágrima. Mas você foi muito importante pra mim. Ai, gente. Tá, mas eu vou te bater. Vou te dar motivo pra chorar. Porque você me mostrou, assim, o que eu tinha que fazer, sabe? Você me deu uma luz pela primeira vez. Você foi a primeira pessoa que me mostrou uma luz, um caminho. Porque eu nunca tive essa luz. No meu primeiro ano do ensino médio, eu reprovei. E eu reprovei não porque eu não estudava. Eu estudava pra caraca. E eu não entendia por que eu reprovei. Quando eu reprovei, minha mãe veio falando que eu não estudava. Meu pai falou pra mim que eu nunca ia passar pra medicina. Gente, depois posso fazer uma parêntese? Pode. Quando eu falei que queria medicina, a única pessoa que me apoiou foi uma tia-avó minha que já faleceu. E a minha amiga Thaís. A minha mãe e meu pai não me apoiaram. No colégio eu escutei que eu tinha que fazer uma coisa mais apropriada pra mim. Pro meu perfil, que não era de estudante. De que sabia biologia, porque eu cheguei a saber que era uma célula de direito, né? Nesse naipe, eu era uma estudante que estudava pra passar na prova. Mas não era uma estudante esperta, porque eu precisava aprender aqueles conteúdos, não apreendia conteúdo. Você sabia, mas não aprendia, né? Exatamente. Esse era um problema. E uma coisa muito marcante, eu tive uma pessoa muito especial na minha vida. Numa aula, no meu terceiro ano, eu já tinha decidido medicina. Todo mundo, já tinha contado pra todo mundo, porque é uma coisa, né, que todo mundo pergunta. Mas eu também abri a boca pra falar que queria. E aí chegou no intervalo, tipo, uma professora perguntando o que a gente queria fazer. Aí ela me perguntou, chegou em mim e ela me perguntou, o que você quer? Eu falei, medicina. Ela soltou aquela risada, tipo, gargalhou, jogou até a cabeça pra trás. E falou assim, mas você nunca vai conseguir sair do cursinho. Mas você nunca que vai passar, você vai morrer no cursinho. Já esfregou na cara dela? Você vai morrer no cursinho. Aquilo, minha gente. Olha, se eu faço medicina hoje por vocação, antes eu fazia por teimosia. Porque o meu prazer chegou, graças a Deus que chegou o dia de eu chegar pra frente dela. Oi, tudo bom? Aí ela, oi, soube que você passou, querida. Parabéns, eu sempre soube. Aí eu, obrigada, querida. Deu aquele abraço da falsidade. Mas dentro de mim eu tava assim, filha da mãe. Toma, pagou a língua. Gente, sério, foi uma coisa que me marcou muito. Muita gente chegou pra mim delicadamente, porque eu não era uma aluna muito boa. E falou, você tem certeza? Você não estuda direito, você não tem notas excelentes. Você faz o básico, Você faz o básico. E eu não entendia por que o básico não passava. Porque, porcaria, eu passava de ano todo ano. Eu tava lá com o pessoal que era bom. Por que eu não ia passar? Não passei, minha gente. Vim pro primeiro vestibular aqui em Petrópolis. Quando eu chego, mais de 1.000 cabeças aqui na fase. Um baiano perdido com uma mala. Eu falei assim, gente, essa pessoa se prendeu lá da Bahia pra fazer prova. Eu tô doida de querer esse curso. Mas a teimosia, falei assim, não, agora eu tenho que lutar pra conseguir alguma coisa pela primeira vez na minha vida. Que eu era uma pessoa muito desistente. Quando começava a ficar difícil, eu parava. E medicina realmente foi uma coisa que eu persegui. Até mesmo quando eu passei, em 2015, eu já tava em uma outra vida. Tava numa vibe, tipo assim, meu equilíbrio, minha vida tava muito boa. Eu tava feliz, eu tava confortável com o meu corpo, eu tava confortável com meus amigos, me cerquei de gente boa. Isso é uma coisa também que eu sempre fiz. Sabe? Eu sempre fiz. Fazer o quê? Não é mesmo? Eu acho que no cursinho você não tem que ter competidor. No seu mesmo cursinho. Você tem que ter amigos, aliados. E olha, deu certo. Eu sou amiga da Tabata até hoje. Eu tenho outros amigos de cursinho muito especiais. Que eu converso, assim. Vários deles já passaram. Então vira contatinho das outras universidades, né? É bom pra ter um feeling, né? Um feedback dos outros. Do que tá acontecendo ao redor. E eu via que muita gente tornava o cursinho uma competição, um ambiente hostil. A gente passou por isso, né? Passamos por isso. Foi horrível. Mas eu não via... Pô, já era de fora. Como é que eu ia tornar meu estar longe pior ainda? Então eu me cerquei de pessoas boas e eu tava numa fase muito feliz. E assim, foi um ano que eu passei e eu fiquei muito feliz. Quando eu passei, inclusive, eu tomei um susto. Eu falei assim, o quê? Eu passei? O que eu vou fazer agora? O que faz quando você passa por medicina? Que eu não sei, eu só sabia reprovar. Eu sabia que reprovar, você olhava o resultado, sei lá, em 700, você absorvia aquilo e ia pra aula. Quando eu passei, eu falei assim, o que eu faço? Vou pra aula, eu choro,
eu grito. Eu fiquei com medo, na verdade. Eu senti um medo, um deve dar terror lá medo dentro. mesmo. Porque eu pensava, cara, e se não for o que eu quero? Eu lutei 2 anos e meio da minha vida pra essa jossa. Imagina se não for. E eu passei pra particular. Imagina se meu pai gasta 5 mil reais assim e eu não gosto. Eu passei, soube pela primeira vez extraoficialmente. É um listão. Depois, é uma boa dica pra vocês. Quem tá tentando medicina ou algum vestibular, vai no Facebook, procura grupo de vestibular desse vestibular que você quer. Por exemplo, vestibular Medicina USS. Lá tem gente que passou, tipo assim, veterano e calouro. Calouro, assim, que não entrou ainda. E lá as pessoas pegam as notas que saem uma semana antes, geralmente antes do recurso, bota aquilo no Excel em ordem decrescente, então você tem uma ideia se você passou ou não. Eu tava em 58º de 80 vagas. Aí eu falei assim, opa. Tinha tirado 154 pontos, o corte foi 150. 150.1, se não me engano, pra ser muito específica. E eu falei assim, cara, eu passei, porque não vai cair tanto. Eu perguntei já me botaram em grupo, sabe? Já estavam chamando a gente pra ir participar de grupo de medicina. E eu falei assim, cara, será que eu comemoro essa jossa? O que eu faço? Um medo, gente, um medo. Eu sei que quando chegar perto do dia da aula, que foi dia 20 de julho de 2015, minha primeira aula, eu fazia a prova de Vassouras no Rio, então eu nunca tinha ido à cidade. Então foi, tipo, tudo novo ao mesmo tempo. Que eu fiz da primeira vez foi lá. Você chegou Eu conheci Vassouras pelo vídeo da Tabata, na verdade. Segunda vez que fui em Vassouras, então, presencialmente, fazer a matrícula. Foi tudo muito novo. E quando eu cheguei lá e eu comecei a estudar, e eu comecei a ver aquelas pessoas do mesmo nível que eu pela primeira vez, não tinha gente que sabia mais que eu. Tava todo mundo ali zerado, começando um sonho, começando a trilhar um caminho lindo, que é isso. E eu fui ao hospital, e eu fui na comunidade, e eu vi uma lâmina. Cara, eu vou te mandar essa foto pra você botar pra eles, é a coisa mais linda. É uma lâmina histologia, gente, do tecido. E tinha uma lâmina de pele. Não tem nada demais, a pele é a coisa mais besta que tem no corpo, mas eu fiquei tão encantada. Eu falava com a minha mãe todo dia, eu falei assim, mãe, eu tô amando, eu tô aqui, eu fui a primeira semana da medicina foi uma coisa que me marcou muito, porque foi aquela enxurrada de alívio, tipo, eu escolhi certo, valeu a pena. Aí foi só curtir, gente, foi só curtir, muito sacrifício, muitos amigos feitos novos, assim, muito sonho sendo realizado. E toda aquela eu não sei. Aquela não credibilidade que botavam em você, isso. começou a ruir. Você viu que eu vi que eu era capaz. Foi a primeira vez. Eu nunca tinha tido isso, sabe? Tipo, de conseguir uma coisa que eu lutei por aquilo e a primeira vez deixa um gostinho de quero mais. E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu gosto de tirar uma nota alta, eu estudo pra tirar isso. A ansiedade. Porque você passa a gostar de estudar. O vestibular ele é legal porque você passa a gostar de estudar. Quem aprende mesmo, isso. Gosta. Eu tive isso. Então, quando eu reprovei, meu pai falou isso. Meu pai não falou especificamente da medicina, mas ele falou, você nunca vai fazer uma faculdade, sabe? E eu não lembro... Eles falam isso, mas realmente é da boca pra fora. Mas marca a gente. São as pessoas que mais apoiaram. É impressionante, assim. Talvez essas pessoas que falaram, sua mãe falou aquela vez, meu pai não lembra de ter falado isso. Teve uma vez que eu comentei com meu pai e falei pra ele, assim, lembra daquela vez? Me magoou. E aí ele, não lembro, eu não lembro de ter falado isso. Eu nunca falei isso, jamais. É história, né, de quem... Bate, não lembra. Quem apanha, lembra. Mas isso me fez, assim, tipo, eu queria provar pra ele que eu conseguia. Naquela época, essa frase não me fez desistir. Isso vira teimosia. Foi isso que me fez passar em medicina. O combustível era muitas das vezes isso. Gente, eu tenho que provar pra mim, principalmente. Que eu sou capaz. Mas se der pra te pegar a cara de alguém, dá um gostinho extra. É verdade. Aquele pratinho da vingança, tu come quentinho, aquela sopinha que tu pega até no meio, pra queimar a língua do sujeito. É verdade, exatamente. Mas, pra mim, tudo foi uma trajetória, pra mim, foi muito difícil e ainda é, porque, né, coisas. É uma coisa, assim, eu acho que tudo é da adaptação, do que você... Como você é.
porque não tem fórmula. As pessoas, tipo assim, vai pra cursinho tal que tu passa. Minha irmã, mentira, cara, mentira. Não foi o PH que me aprovou. Eles podem achar isso, talvez achem, mas não foi. O que me aprovou foi aquele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima de toda a reprovação que eu tomei, gente. E não só isso, foi aquele olhar pra aquela listinha do SEMB e falar assim, eu não vou me deixar bater, como eu deixei. Porque talvez, se em 2012... De tentar batalhar em cima daquilo que eu não sabia. Pois é, se em 2012 eu tivesse olhado aquela listinha e falado assim, eu não sei o que eles estão falando, porque eu não sabia realmente, eu não sabia responder aquelas questões. E se eu olhasse pra aquilo e tivesse feito igual você, pesquisado, achado o Jubilu, porque quem me apresentou o Jubilu foi você. Eu comecei a aprender a estudar contigo em 2014. Comigo não era só o Jubilu, porque eu tenho uma deficiência. Aquela coisa. Com a tal da matemática também, que sempre me pegou pelo pé curto. E química. Gente, eu era... Química, eu não sabia química. Química eu aprendi em 2014. Eu brinco que em 2013 eu aprendi biologia, em 2014 eu aprendi química. Foi assim, minha trajetória. E matemática em todos os anos, sempre na luta, na batalha. Né? Até hoje estamos aí, firmes e fortes. Eu usava Jubilu pra biologia. Usava o Valim às vezes. Usava pra o Valim? química. Usava. Eu tenho o Skype dele, se quiser depois passo. Porque eu tive um problema eu vou mandar mensagem pra ele, menino! Eu tive um problema na minha matrícula e ele me ajudou pelo Skype. Tive Física Fabris também, ela me ajudava bastante. Usava. E principalmente, gente, matemática me salva e o quadro e qualquer sujeito louco no YouTube que ensinasse. Me salva, meu amor, me salva mesmo. Entendeu? Eu era assim, eu buscava ajuda de todos os lados. Se eu não tinha um professor ali, o PH no PHzão, a diferença dele é que o professor te responde à distância. Tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura bem mais preparada. Como a gente estava num cursinho que não tinha isso, eu tive isso de caçar em outros lugares. Mas, tipo assim, eu tive a minha luz também. Minha mãe me ajudou bastante. Ela mandava eu pesquisar, não desistir. Meu pai também falava isso. Uma amiga minha me marcou num vídeo do Jubilu em webcam no Facebook. Foi aí que eu conheci ele. E aí que eu descobri... Gente, o Jubilu na minha época era quase que de graça. Era uma coisa muito barata. E era muito bom as aulas dele. Era aquela aula... Ainda a aula dele hoje em dia é muito top, né? É muito top. Mas antes era na webcam. Eu tive aula do webcam com ele. E tive aquela aula que ele tava começando a aprender a trocar de câmera. Eu lembro muito quando eu decidi... Porque eu não sabia nem ler quase. Quando eu entrei no cursinho, eu brinco porque... Falo, gente, eu era tão burra, que eu não sabia nem ler. Gente, eu também me achava. Eu falava assim, eu e a Porta no cursinho, a gente sabia a mesma coisa. Talvez a Porta soubesse mais, porque ela tava no cursinho já, né? Eu tava ali chegando. Tem essa. Mas eu lembro muito que você me incentivou a estudar química. Eu comecei a aprender química por causa de você. Aí em 2015, quando eu fui estudar sozinha, literal, assim... A Tabata foi muito bem na OSS em química, eu lembro tua nota. Foi boa pra caramba. Você lembra? Foi uns 30 em 2014, e tanto, né? Não, foi 37. 37, eu passei com 40 em química. Ela tirou 37. Tipo assim, eu falei, cara, tu errou uma questão e... Meu primeiro ano que eu estudei química, sério. Porque 2014, eu estudei sério até quase o final do ano. Depois eu dei aquela relaxada, porque o cursinho também deu uma relaxada. Deu, né? Deu um problema. Deu uma quebrada de ritmo. Aí eu dei uma relaxada. Mas em 2015, eu fui sozinha e por mim... E aí eu tive esse feeling que você teve. Em 2012, eu falei, eu tenho que aprender do início. E eu vou estudar só química e biologia, porque eu preciso aprender essa merda. Porque eu já tinha começado a aprender química, eu já tava entendendo. E eu já tava gostando, porque... Antes eu não sabia o que era H2O, você falava pra mim e ficava assim, o quê? Oi, tudo bom? Nada o que tá falando? Eu acho que pra você gostar de uma coisa, você tem que entender aquela coisa primeiro. Você tem, cara, ninguém gosta de estudar. O cara chega lá falando lá de química orgânica pro sujeito lá, criancinha lá que tá pensando na namoradinha da baladinha de sexta ainda. Quer nem saber, vai usar aquela merda pra quê? Tipo, é tudo uma questão de interesse e oportunidade. A gente tinha um interesse em aprender e uma oportunidade com um professor muito bom de química que teve no São José, que estava disposto a fazer o extra, a ensinar realmente.
E ele tinha aquela paciência. Até um determinado momento ele teve isso. Ele tinha uma paciência muito grande até um determinado momento. Então depois... até onde depois a gente sugou informação dele. Depois não... Mas isso me fez querer estudar. E você me fez querer estudar. Gente, Sério, é verdade. Eu fico emocionada com essas coisas. É verdade. Porque se não fosse esse estímulo, porque eu lembro muito também, você chegava no cursinho e falava assim, você fez os exercícios? E eu falava, fiz exercícios. Não, tem que fazer todos. E eu ficava, tá bom, eu vou fazer. E aí eu chegava em casa, cansada, porque às vezes eu ficava horas no ônibus. E eu ainda ia. Eu dou uma referenciada. Tabata mora, ela tem que pegar um trânsito infernal que eu peguei hoje. Que eu entendo se ela quiser deitar na cama em posição fetal e chorar depois de chegar do centro. Eu morava no centro, assim, meu irmão Guilherme, ele morava num lugar excelente, assim, eu andava tudo a pé e tal, então, tipo, não tinha essa tranqueira de pegar ônibus em Petrópolis. A gente saía então, do curso era outra já facilidade. tarde, quase 7 da noite. Isso. Por isso que às vezes naquela aula que ficava que até 9 extra, da noite, eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E na época também tinha um porém na minha vida. Minha avó tinha falecido naquele ano. Meu avô estava passando por algumas dificuldades. Eu tinha que ajudar ele aqui, eu tinha que ajudar ele no hospital. Eu lembro disso. Você lembra que uma coisa que eu fiquei muito feliz, que você reparou, foi a única pessoa que reparou? Eu ficava com meu avô no hospital e eu estudava no hospital. E você falou pra mim uma vez... Eu vou chorar de novo. Não lembro também, gente. Você falou assim... Eu falei tanta coisa que eu não lembro. Viu? Quem bate não lembra. Enfim, mas não foi bater, foi um carinho. Eu bati com flor. Você chegou pra mim e falou assim, nossa, eu tenho muito orgulho de você. E aí eu fiquei, tipo, por quê? Você estuda no hospital. Você tem vontade, você consegue estudar no hospital. Eu não teria. Você falou, eu não teria essa vontade. Eu falei isso e a gente tava, tipo, andando aleatoriamente. Eu falei, cara, você é muito foda, porque tu estuda no hospital. E eu não sei se eu teria esse pique, sabe? Porque, mano, no hospital, quando tu é paciente e é acompanhante, você... É outra vibe. É a vibe da cadeirinha de plástico e sem mesa, sem apoio nem nada. Eu, pra estudar, tenho todo um ritualzinho. Então, eu também tenho. Agora sem esse ritualzinho, eu quebrava tudo, entendeu? Mas eu lembro que eu tinha que estudar com a luz meio apagada, porque meu avô tava dormindo. E eu tinha que ficar lendo e relendo e fazendo exercício e tal. E era tudo muito engraçado, porque eu fazia muito mais química do que biologia. E em 2015 que eu comecei a pegar desde o início biologia. Mas... Pra realmente aprender. Mas eu fazia as questões e eu fazia assim... Caraca, eu não sei isso. E depois que eu terminava a questão... E acertava aquilo, eu falava, caraca, eu entendi. E eu saía das aulas daquele professor de química nosso, falando com o coração pegando fogo. Tipo, puta, entendi. Tô aprendendo. Eu também saía assim. E eu comecei, foi ali que eu comecei a falar, tô aprendendo. E em 2015, que eu fiz desde o começo mesmo, eu comecei a sentir isso todos os dias. Eu terminei 2015 podendo falar, se você quiser, eu te dou uma aula de química e uma aula de biologia. Porque eu só estudei isso o ano inteiro. E é isso que dá o gosto na gente, sabe? Tipo, na faculdade não é muito... Gente, deixa eu dar uma situada na coisa. Quando eu fazia cursinho, eu convivi com uma menina que fazia medicina e tava no internato. Fui falar com ela, como é que é na faculdade? É tão assim, tipo assim, tão exaustivo assim, igual no cursinho? E ela me fala assim, não, faculdade de medicina... Você leva, assim, tipo... É de boa. Ninguém reprova. É fácil. Eu falei assim, cara... Aí quando eu passei, eu até pensei nisso. Pô, agora eu vou na moleza. Como é que é? Eu sou acostumada a trabalhar igual um cão. A maior mentira da minha vida depois de Papai Noel e Coelho da Páscoa foi essa. Ai, minha meu Deus. negada, eu conheci o que é não dormir, virar uma noite, tomar Red Bull. Comecei a tomar na faculdade... Meu irmão, eu conheci o tipo assim, segura que eu tô nervoso. Eu conheci isso na faculdade. Menina do céu. Assim, isso que a Tabata falou, de se sentir avançando. E sentir esse foguinho. Esse foguinho, ele é bom. Você realmente sente ele no cursinho, mas você sente ele parado no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, estudando a mesma matéria assim, de antes. Porque também aqui temos duas versões diferentes. Diferentes. A Tabata preferiu casa, eu preferi... Também, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, você ficou 2 anos e meio.
Eu tô há 5 anos. Eu fiquei 5 anos Passou 2 estudando. vezes. Hã? Você aprendeu 2 vezes mais que eu. Não, aí é que tá. Se você for contar, eu fiquei 3 anos estudando mesmo. O tempo que Então. você ficou praticamente estudando mesmo, eu também fiquei. 2 anos eu perdi, assim, rasguei. 2 anos e joguei fora. Mas Mas tudo é aprendizado. você ficou 2 anos e meio se sentindo estagnada. É. Eu Era fiquei meu maior 5 problema no anos cursinho. me sentindo estagnada. Chegou no passado, eu já cheguei num ponto de estresse tão grande que eu já tava assim... Eu amo medicina, mas será que vale a pena? Entendeu? Isso é uma coisa Porque interessante. o cursinho, a vida de vestibulando te É pesado. questiona isso. Isso é uma coisa que eu não falei até agora, mas é verdade. Eu tinha plano B. Eu falei que eu queria medicina. Mas se eu ficasse tanto tempo quanto a Tabata, provavelmente eu não estaria fazendo medicina hoje se eu não tivesse passado. Porque era muito pesado você morar longe de casa. O que eu tenho esse a mais que ninguém tinha. Eu só em Niterói conheci gente que morava fora e fazia cursinho. Antes aqui eu não Aqui conhecia todo mundo ninguém. era daqui. Aqui eu era a cantagalo, a que veio de fora, a forasteira. Eu tinha sim, eu pensava no que eu ia fazer. Eu pensava, cara, eu fiz uma besteira uma vez. No meu primeiro ano de cursinho no SEMB, no meu terceiro ano eu não passei pra nada. Minha nota foi péssima, eu não passei nem perto da universidade pública, pra curso nenhum. Botei pra tudo. Botei de letras aramaico, sei lá o que, slam, até... Tá, gente, horrível vou falar isso, mas botei enfermagem, botei medicina veterinária, botei tudo. Eu cheguei a te contar que eu nunca tinha colocado nada? Que meu primeiro ano que eu coloquei pra odonto eu passei e que eu coloquei pra física eu passei? Tá vendo? Eu nunca tinha Isso é colocado perigoso. nada. Quando você tá tentando uma coisa há muito tempo, você tem que tomar cuidado com isso. Foi até uma coisa que eu aprendi depois de ter errado. Eu tava querendo medicina, mas eu não tinha passado pra nada. E sabe quando você estudou um ano inteiro e você fala assim, cara, eu não vou passar pra medicina. Eu tinha tirado 650, que foi o que eu falei, não lembra? Eu aumentei foi algo a assim. nota de 530 pra 650. E eu falei, porra, 650 eu não faço nem cosquinha na poeira do pé do último colocado em medicina. Eu fico pra lá de 2.000. Mas você passaria em vários outros cursos. Mas eu passaria em vários outros cursos. Aí o que eu fiz? A esperteza da criança. Botei pra enfermagem e obstetrícia na UFRJ. Que é, se vocês não sabem, a melhor escola de enfermagem que tem no Brasil é a UFRJ. E eu passei. E foi uma aprovação meio tensa. Porque eu passei, eu ganhei o e-mail. Aí eu postei no Facebook, porque foi a primeira aprovação. Fiquei feliz. E eu acabou ali. Eu falei assim, tá, agora eu vou tentar medicina, porque eu vi que eu consigo fazer alguma outra coisa. Porque no meu primeiro ano eu não consegui pra nada, cara. Eu falei, cara, eu tenho que ser capaz de passar por alguma coisa, além de medicina. E eu vi que eu era. Eu demorei tanto porque eu só fui ver isso em 2015. É. Entendeu? Minha primeira aprovação foi no começo de 2015, que eu recebi Eu sou ansiosa e precoce, já fui logo. Eu nunca coloquei, eu sempre coloquei pra medicina, Mas e meu pai mas falava, o que você coloca pra fez outra certo. coisa. E eu não colocava. Mas você fez certo, porque quem quer... Porque isso, agora eu vou contextualizar por que eu falei isso. Quando eu passei, começou aquela EFAP. Vai, menina. Você É passou. pública. Não paga nada. Se você não gostar, tu sai. Não tem compromisso nenhum. Vai lá, assiste uma aula. Se você não gostar, você não volta nunca mais. Que eu não sei o que, você vai gostar. Ai, depois você faz medicina, que eu não sei o que. E eu tendo que falar não, não, não. E sabe aquela vida sofrida que eu falei no primeiro ano, de dar 12 horas? Eu pensei, cara, eu tô negando uma vida nova pra voltar exatamente pra esta merda que eu Pro estou ponto afundada. que eu tava. Pro ponto que eu tava. Eu lembro que eu fui aprovada. Eu briguei lá em casa. Briguei principalmente com o meu pai. Pra não ir. Porque ele queria que eu fosse. E eu lembro que o último dia de matrícula, eu tava sentada em Petrópolis, em 2014, na sala, tendo aula com o professor de química. E eu tava vestibulando de novo, porque foi a minha última oportunidade de ser universitária. Eu falei assim, eu até abri o livro e falei assim, eu poderia estar sendo universitária agora. Eu acho que você comentou alguma coisa. Eu comentei isso com alguém, eu não lembro se Foi com comigo, você. com certeza, porque eu lembro disso. Eu falei, eu poderia estar sendo universitária agora, porque eu passei pra enfermagem. E eu não fui. E foi a melhor coisa que eu já fiz. Assim, eu nada contra a enfermagem. É um curso lindo. É lindo. Mesmo. Juro por Deus.
Se eu acho medicina lindo, enfermagem tem um quê de mais lindo ainda, porque é um contato muito frequente com o paciente. Médico não tem isso. Você é aquela pessoa apegada com gente, Faz enfermagem. faz enfermagem. Falando sério, não é tão bem remunerado, é verdade. Não é tão bem reconhecido, isso também é verdade. E é uma vergonha, as duas partes, remuneração e reconhecimento. Mas a verdade é que é um curso maravilhoso. E eu não fiz. E eu vi que eu não podia mais fazer essa besteira, porque eu realmente, com notas acima de 600, você passa pra alguma coisa sem grandes sacrifícios. E é um desafio desgraçado você falar que não vai, pô. É uma faculdade pública, hoje eu pago caro, sabe? Tipo... Você teria ido, assim, pensando com o pensamento que você tem hoje, você teria ido? Na enfermagem? Eu acho que eu brinco que eu sou uma médica, uma enfermeira, sabe? Porque eu adoro falar com gente, adoro falar com velho, gente. Eu adoro falar com velho. Na saúde da família. Gente, eu bato um papo com aqueles velhos, tudo. Adoro. Não entre numa área que você, em qualquer profissão, tá, que eu tô falando, que você não quer, só porque passou, ou só porque tá ali dando mole. Ou se você entrar, é igual a Tabata falou, eu nunca tinha passado pra nada, fui tentar uma coisa nova porque eu tava cansada. Não entra lá falando mal da parada. Falando, eu queria medicina como se fosse o melhor curso. Não, minha gente. Nas últimas bandas que eu passei, estudando, meu Deus do céu, eu pensava, Rosana, tô tremendo. Como é que eu vou terminar esse curso que eu não consigo estudar mais? É um cursinho que te tira um couro básico, sabe? É um amor e um ódio bem constante. Então entra, se você for fazer um curso diferente, que antes de querer, tipo assim, você quer medicina. Aí você não conseguiu, você tá cansado, você quer tentar uma outra área, tipo assim, abrir um horizonte. Não tá conseguindo passar, vai abrir um horizonte. Entra de cabeça aberta. Porque a chance de você se apaixonar por aquilo é muito grande. São novos caminhos, como eu disse naquele meu outro vídeo. É importante você estar aberto a tudo. Exatamente. Mas não entra lá falando mal, não entra lá se achando que tá pior. Tem uma amiga nossa que ela decidiu fazer medicina fora do país, que é a Brenda. E na não Argentina, na Argentina, falou dela. A gente é super citado nesse lugar, sabe? Só que só eu boto a cara no sol. Brenda, cadê tu? Vem, Brenda. Cara, não é por você não tá conseguindo passar no vestibular que você é burro, que você é incapaz. Que coisa mais filha de uma puta do que uma prova de vestibular. Eu tô xingando muito. Não tem problema. Que coisa mais filha de uma égua do que passar no vestibular. Caraca, é uma prova desgraçamenta que não serve pra nada. Só serve pra você não passar. É feita pra você não passar. Não é pra você passar. Fazer a universidade fora do Brasil não é rebaixamento. Você não tá sendo rebaixado. Não é só porque você não passou no vestibular e foi fazer uma faculdade que não tem vestibular que você tá pior. Inclusive, a gente tava conversando isso hoje, né? Inclusive, querido, um sistema educacional muito mais evoluído. A Argentina tá aqui do lado, toda ferrada de crise. O Brasil abre a boca pra falar de que é uma das 10 maiores economias do mundo e ainda tem vestibular, que é um retrocesso enorme. Ainda precisa de cotas para que as pessoas entrem, as pessoas menos favorecidas entrem, porque o processo de vestibular não é nada democrático. Tudo é um problema, né? Tudo é um grande problema. De problemas. O problema realmente não é você. Pode ser que depois de você fazer todo esse negócio de equilíbrio e tudo mais, você consiga. Se você vê que é esse o problema, dá uma repensada, tipo, dá uma acalmada na mente. Eu não tive isso de fazer esse equilíbrio. Talvez tivesse que fazer. O problema é que eu me cobro muito. Então, cuidado, não se cobre. Cuidado com a cobrança. Assim. Eu também tenho esse problema na faculdade. Não gosto de tirar nota baixa. Quando eu tiro uma nota da média, eu fico muito brava. Mas é uma coisa que é uma cobrança constante, mas eu acho que é até importante por um certo ponto, porque você tá... Você necessita... Você tem que se cobrar, porque senão você relaxa. É um curso que você vai mexer com uma responsabilidade muito grande. É um curso que você vai lidar com pessoas muito diferentes. Tanto a pessoa que tem condições pra cacete, que vai rir da tua cara, vai pedir um atestado médico. Tanto com a pessoa que não sabe aplicar um protetor solar. Você tem que ter maturidade para lidar com uma pessoa que não sabe conjugar verbo e uma pessoa que usa mesóclise, por exemplo. É esse ponto. Você tem que estar ali e tem que se cobrar para ser a melhor pessoa possível que vai atender aquela pessoa. Que atenda todos os extremos. História de médico ruim todo mundo tem. Não é? Isso é um fato. Mas seja um médico bom. É esse. E isso é difícil.
Muito difícil. Cobra-se muito, necessita-se muito. Então é uma cobrança constante, não é fácil, não pense que vocês vão passar e os problemas vão acabar. Eu tinha um blog que eu falava justamente disso. Você parou com o blog? Parei, menina. Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Queria, né? Eu tinha um blog que eu falava de coisas que eu poderia fazer depois que eu entrasse na faculdade. É a coisa que hoje eu rio, porque eu penso nas coisas que eu falava assim, eu falo assim, gente, eu não vou fazer metade porque não dá tempo. Eu estudo o dia inteiro. Estudar o dia inteiro também é uma coisa que é bem punk, sabe? Tipo, ter aula o dia inteiro. Uma coisa é você estudar sozinho o dia inteiro. Outra coisa é você ter aula o dia inteiro. Você ouvir, você vê o seu professor mais que a tua própria mãe. Você fica assim. Gente, é uma relação muito esquisita. Olha, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Adorei eu gostei o papo, também. Gi, foi ótimo. Ai, gente. Estamos aqui há horas falando, esse vídeo vai ficar imenso. Sério, juro por Deus. Aqui no microfone tem 1h e 18 de gravação. Não sei quanto que vai dar aí de vídeo, mas estamos aqui há horas. Muita coisa foi falada. Eu trouxe a Gi porque eu sabia que ia ser algo bom, porque ela tem algo a acrescentar pra vocês, tanto porque estuda numa faculdade particular. Então pare com esse preconceito, pelo amor de Deus, porque... Se não vai fazer particular é porque não tem dinheiro. Vamos combinar isso aí, tá? Pelo amor de Deus. Se falar de qualidade perto de mim, ó... Mentira. Bate ninguém. Eu sou um amor, gente. É um amor mesmo. Prometo. Mas vamos parar com tabu. Preconceito com faculdade no exterior. Preconceito com faculdade particular. Tem que acabar. Isso. E é isso, eu espero Vamos ser muito mais abertos, né? Temos que ser, Show né? preconceito pra tudo, né? Pra tudo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham absorvido coisas que eu falei, que a Gi falou, porque foram coisas que a gente se abriu aqui. Foi um confessionário. Foi um confessionário. Falei mal até da fulana que me falou que não era pra eu passar. Adorei, no caso. Tomara que a Tabata fique famosa e ela veja esse troço. Mais famosa que já é, no caso. Nossa, coitada de mim. Menino, só meu gato me conhece quase. Você é doida, querida. Tu tem mais de 1000. Ai, gente, mas vocês são os amores. Sério. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do papo, gostei muito de ter você eu queria agradecer a Tabata esse espaço, porque desde quando ela criou o canal, inclusive, me agradeço. Por causa dela! Ela que ficou me empurrando. Eu mandei ela falar de maquiagem, ela decidiu falar de vestibular porque ela quis, que ela é doida. Porque eu sei lá, eu acho que... Virou uma coisa, né, uma necessidade de falar. Porque também no começo do canal... Tinha aquela... Passado por uma coisa... Gente, roubaram todas as minhas coisas. Vou contar mesmo. Lembra? Eu lembro. Eu fiquei... Até os anticonceptivos. Gente, roubaram... Até os remédios. Roubaram meu remédio. Roubaram tudo meu. Roubaram. Só não roubaram a roupa porque não servia. Mas roubaram tudo. E eu fiquei sem uma base. Então, quando eu comecei o canal, eu tinha voltado a ganhar alguma coisa. Então, eu tinha um mínimo de base, um mínimo de pó, um mínimo de sombra. E aí, eu tinha o mínimo do mínimo e eu não conseguia fazer. Eu comecei a fazer alguns vídeos assim, e chegou no momento que eu falei, cara, tá um cocô. Não tá legal. E eu não queria fazer algo muito ruim, sabe? Não que meu canal seja ótimo, não é mais. Gente. Eu Chuchu do não YouTube. queria fazer nada muito ruim. Hoje em dia, a pessoa já tem mais coisas. Se vocês quiserem tutorial, eu posso ajudar, posso fazer. Peçam, essa garota sabe demais, misericórdia. Fui comprar hoje maquiagem com ela, mas gente, ó, isso aqui é montagem dela, isso aqui. Eu ensino até que direitinho. Maquiagem Ensina. até vai. Só não ensino matéria, porque matéria, no caso, eu sou péssima. Gente, juro por Deus, eu sei muita química, muita biologia, mas não me pede pra te ensinar, amor. Não vai sair nada daqui. Parece que eu só sei pra mim, entendeu? Expor isso é meio difícil. Tem até um seguidor lindo, William. Beijo pra você. A gente virou amiguinho de WhatsApp. Ponto mesmo. Viramos amiguinhos de WhatsApp. O William tá te expondo, William. Tô te expondo. Não tem problema. Eu acho. Olha o processo. Ele me manda alguns exercícios e tal. E às vezes eu tento ajudar, eu acho que eu mais atrapalho do que eu ajudo. Porque por mais que eu saiba, eu falo assim, gente, como que eu vou explicar pra ele? Porque eu não sei explicar. Eu seria uma péssima professora.
Mas de maquiagem... Maquiagem eu não entendo. Maquiagem assim, eu consigo explicar. Eu queria agradecer muito, Tabata, esse espaço. Assim, a minha história, ela, assim, não é nada demais, assim, mas é uma coisa que eu tenho muita felicidade em contar, porque ela vem de muito sacrifício, tanto meu quanto da minha mãe, quanto, assim, da minha família em geral. Então, eu muito feliz poder ver que essas histórias, também, as coisas que ela falou comigo, ela não tinha me contado. Não? Não, você não tinha me falar metade das coisas, não. Menina, do jeito de que eu conversava com ela e tal, essas coisas, não sabia que isso afetava tão bem positivamente. Eu fui perceber que isso ajuda depois que eu passei, que as pessoas vinham falar comigo no particular, e eu acho que ter a oportunidade de expor isso, assim, não importa pra quantas pessoas, poder ajudar mais gente é uma coisa que, assim, já nasce quem quer medicina quer ajudar. Então... eu fico muito feliz, muito obrigada pelo espaço. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Desculpa se eu falei muito, desculpa se eu ameacei. Desculpa se o vídeo ficou grande. Desculpa se ficou. Pega a pipoca, pega o lanche. Senta aí, porque... Senta que lá vem história. Nesse nível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me receberem. Tem vídeo novo no canal. Gente, é sério. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus, não esquece de curtir. Se inscreva no canal da Tabata. E compartilhem meu vídeo. Por favor. Vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E a gente passar essa vibe boa. Isso. Pra todo mundo. Tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. E até a próxima. Tchau. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying saying